Então imagina a seguinte situação. Aqui eu coloquei três imagens. Tem um casal, que são os mais jovens, aí o azul e o laranja, e também tem os pais do marido. Mas você poderia colocar também, imaginando os pais da esposa, tá na mesma. E aí fica, como é que fica a relação com a família atual, o homem e a mulher, e a relação com os pais. Nesse caso, eu estou colocando os pais do marido, mas imagina a mesma coisa com os pais da esposa. Poderia colocar até aqui os pais do marido e os pais da esposa, que é interessante para ver onde é que fica cada um deles. E aí uma outra dinâmica interessante é também imaginar assim, será que a mulher montaria exatamente igual a relação do marido com os pais dela? E se colocasse os pais da esposa, será como é que seria que ela montaria isso? Que a questão é a interação entre duas gerações, duas famílias. A família de origem, pai, mãe, eu, filho, e a família atual, eu, marido, minha mulher, esposa, tá? E aí, o que seria uma relação mais saudável ou não em relação a isso? Eu coloquei três possibilidades aí. Qual dessas três, ou uma quarta, ou quinta, ou sexta possibilidade seria as mais saudáveis? Dá uma olhada nisso e reflete, e depois você vai para o próximo áudio. E aí, olhando para essas três aí, você colocaria de alguma dessas formas ou colocaria de alguma dinâmica diferente? Será que alguma delas aí é saudável ou não? O que seria o saudável? Então, dá uma olhada nisso. Na primeira foto que eu coloquei, o que acontece? Esse marido e essa mulher dele estão olhando para onde? Para a família de origem dele. Você acredita que ela estaria aí olhando para os pais dele? Se colocasse os pais dela, como é que faria? E isso é saudável ou não? Aí eu vou fazer uma pergunta. Ele está olhando para o futuro ou está olhando para o passado? Por exemplo, se esse casal tiver filhos, onde é que esses filhos estarão? E o que seria passado, presente e futuro nessas três gerações? Essa dinâmica dessa primeira, por exemplo, o homem está olhando para o passado, e acredita que a esposa também está olhando para os pais dele. É claro que isso aqui é uma grande de uma ilusão. E outra, essa não seria uma dinâmica saudável. Por quê? Porque você, adulto, deveria estar olhando para onde? Para o futuro. Quem é que fica olhando para pai e mãe? Criança, não um adulto. Então aqui é uma dinâmica infantil. E entre a esposa, que é a família atual, e entre os pais, qual dessas dinâmicas, dessas famílias seria a prioridade? Você sabe qual é? Acredito que você já entendeu. Se você olhar na segunda imagem, olha que interessante. Na segunda imagem, o homem está lá, parece o seu Flor e suas duas mulheres. Tem a mãe de um lado, a mulher do outro. Se eu pusesse a sexualidade dele, aonde essa sexualidade estaria, por exemplo? E aí vem uma outra história. O que aconteceu com o pai dele? O pai dele ficou lá para trás. Que eu estou vendo aqui? Uma exclusão do masculino. Quem é o casal aqui? O casal é a mãe dele com ele ou a mãe com o pai? Quem é que está fazendo função de casal? E aí vem uma outra história. Ele está fazendo função de casal com a mãe e também está fazendo função de casal com a esposa. Nessa dinâmica, qual das duas mulheres vai dominar esse circuito, essa dinâmica? Essa relação é saudável? Bom, adivinha. Não precisa nem explicar muito, é só dar uma olhada. O que acontece com o masculino dessa história? Esse masculino está saudável ou não? Outra, esse homem, ele tem uma influência, eu vou falar interferência, vou colocar influência, uma influência maior do pai ou da mãe? O que a mãe está fazendo aí do lado? Se eu colocasse a sexualidade dele, ou quem sabe a sexualidade da mãe dele, a sexualidade da mãe dele estaria mais focada no marido dela ou no filho dela? E aí, isso é saudável ou não? E aí vamos para a terceira imagem. Dá uma olhada para a terceira imagem. Então está aqui o casal, só que o casal está entre a relação da mãe e do pai do marido. Isso faz algum sentido? O que esse casal está fazendo no meio da relação? E de novo, lá está ele aqui,
O homem fazendo o quê? Uma dinâmica com a mãe e outra com a esposa. Aí vê, a esposa dele está entre ele e o pai. Essa relação é saudável? Presta bem atenção, você diria que isso aqui é saudável? Claro que não, né? Que modelo de casal ele tem? Se você olhar na segunda e na terceira, o modelo de casal é de afastamento, de filha grudada, volta, não é filha, de filho grudado na mãe, ou melhor, mãe grudada em filho. Afasta do marido e gruda em filho. E esse filho, como é que ele vai amar uma mulher? Aonde ele aprendeu a ser homem? Ele aprendeu a ser homem com o pai ou aprendeu a ser homem com a mãe? Então, o que será esse masculino? O que é ele amar uma mulher? Amar uma mulher é o quê? É se tornar um homem, a outra polaridade, ou ser alguém que vai fazer tudo que a mamãe e a mulher quer. Isso é saudável ou não? De novo, eu posso transformar isso aqui no oposto, né? Ver isso aqui no mundo do feminino também. É a mesma coisa. Aí eu vou dizer, nenhuma dessas três imagens é saudáveis. Nenhuma delas são saudáveis. Volta, não é? São saudáveis. Nenhuma delas. E aí vou fazer um desafio para você. Você tem noção do que seria uma dinâmica saudável aqui? Onde ficaria a relação desses dois casais? Como ficaria a geração do passado e a geração do presente? Pais e o casal atual? Vai pensando nisso, vai pensando que em algum momento eu vou colocar isso para você, ok? Um grande abraço, reflita bastante e comece a observar como é que você montou a sua família ou como você montaria a sua família. Estaria saudável ou doentia? Vamos ampliar a consciência? Então te vejo amanhã. Até lá, tchau!